Muito boa noite, bem-vindo ao Três Pontos, esta terça-feira com o Marco António Costa, vice-presidente do PSD. Hoje o programa é excepcionalmente gravado, já que à hora em que é emitido decorre o Conselho Nacional do Partido Social Democrata. Olá, viva, bem-vindo. Hoje é dia de Conselho Nacional do PSD. O tema coligação está ou não em cima da mesa? Boa noite e muito obrigado pela circunstância de ter sido possível adaptar o horário para eu poder estar no Conselho Nacional do PSD. Não, o tema ainda não estará em cima da mesa. O tema da coligação é um tema que será tratado oportunamente e que será convocado especificamente para o efeito um Conselho Nacional. Ainda é cedo para se falar de coligação? Julgo que nem Há cedo nem vários tarde. comentadores da própria área política do Partido Social Democrata, como Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Moraes, Charmente, entre outros, consideram que está-se a avançar tarde demais para uma coligação. É cada vez mais fácil ou difícil uma coligação? Eu julgo que nem é mais fácil nem é mais difícil. Eu julgo que há pessoas que têm sempre uma visão externa das coisas diferente de quem tem uma visão de posse dos elementos e dos factos. Para nós é um tema que neste momento não constitui assunto de pronunciamento público e, portanto... Mas privado sim. Com certeza que... Já decorrem algumas conversações. Eu sobre isso não queria acrescentar muito mais. Eu julgo que nós temos que nos habituar que quando houver uma razão para o PSD e, obviamente, o CDS poder dar nota pública daquilo que é a sua posição e qualquer desenlace do trabalho que venha a ser feito, que será um momento adequado para nós apresentarmos essas opiniões publicamente. Sim. Até lá, manter um recato, não há um sigilo, sabe-se algumas coisas que foram assumidas. Nomeadamente a composição de listas, ou pelo menos eventuais cabeças de lista por parte do CDS, que seriam 3. Esse assunto não merece nenhum comentário da minha parte e julgo que têm saído muitas notícias especulativas sobre o tema. Para a opinião não pública... sobre esse assunto em particular, sobre todos os temas que têm a ver com a coligação. Aquilo que eu vejo dito e escrito em muito sítio não tem qualquer aderência com a realidade. Nomeadamente a tal relação entre as listas, não, ou seja, não estou a falar de nenhum tema em particular. Por cada 4 deputados do PSD, um do CDS? Não estou a falar de nenhum tema em particular, estou a falar de uma forma geral que eu tenho visto escrito e relatado sobre essa questão, não tem aderência à realidade. Para a opinião pública, o facto de publicamente ainda nada poder ser dito, não poderá passar uma imagem do PSD estar a menosprezar o parceiro de coligação? Não, de forma nenhuma, era o que havia de faltar. Não, nós o que temos estado é mais concentrados a resolver os problemas do país. O que tem acontecido é que quer o PSD, quer o CDS, têm estado super concentrados a resolver os problemas do país e a trabalhar em prol de soluções que são importantes para o país. Repare, eu ainda hoje, enfim, Sim. Não é segredo, sairei daqui para uma reunião com a Sra. Ministra das Finanças. A esta hora deve estar lá o Partido Socialista, o CDS-PP reunido com a Sra. Ministra das Finanças e já é público, foi publicado por um órgão de comunicação social, que ainda recentemente os dois partidos escreveram uma carta de conteúdo igual para a Ministra das Finanças, respondendo a um desafio que era lançado pelo Governo relativamente ao Plano Nacional de Reformas e à visão prospectiva que os dois partidos têm para esse Plano Nacional de Reformas. E para a estabilidade, plano de estabilidade, não é? E para o programa de estabilidade que é decorrente desta circunstância. Nós temos que apresentar até dia 22 no Parlamento o programa de estabilidade e, portanto, estas conversações que estão agora a decorrer com os partidos com assento parlamentar é no sentido de ser tratado este tema. E como vê, nós estamos mais concentrados e com uma agenda mais pesada nas matérias que têm a ver com a governação. Também porque ainda estão coligados, não é? Sim, portanto, é natural que apresentem algo em coligação... conjunto nesta fase. Mas não acontecia, sabe? Aconteceu agora recentemente. Então isso poderá ser um sinal? Não, só lhe estou a mostrar que não existe nem problemas, nem ansiedades, nem vivemos obcecados com o tema. As coisas têm um tempo e no seu tempo serão tratadas. E a crer nas tratadas sondagens, publicamente. E a crer nas sondagens, o PSD poderá vir a ganhar sozinho as eleições ou cada vez será mais difícil? Cristina, eu se lhe respondesse a isso, estaria a dar aqui um sinal
poderia querer ou não desejava uma coligação ou que desejava uma coligação. Eu julgo que aquilo que hoje se pode percepcionar das sondagens é muito simples. É que a maioria, os dois partidos em conjunto, estão numas sondagens empatados, noutras sondagens à frente do Partido Socialista. Que o Partido Socialista, ao fim de alguns meses de liderança do Dr. António Costa, está numa posição mais débil eleitoralmente, e sob o ponto de vista da percepção da opinião pública, do que aquela que estava o Dr. António José Seguro. E em terceiro lugar... Mas o PS está atrás, sozinho. E em terceiro lugar... e em conjunto também, mas... eu estou preocupado é que possamos chegar à frente no dia das eleições, e julgo que isso é possível, porque... Sozinho ou acompanhado? Eu espero que seja possível este projeto político que tem governado o país, que possa continuar no próximo mandato a governar o país. Portanto, neste momento não há nenhuma decisão, não há nenhum desacordo entre os dois partidos. De forma alguma sobre isso, gostava de deixar claro, de forma não há alguma. Nada. Bem pelo contrário. Portanto, e o momento ainda não se sabe qual é que será. Bem pelo contrário. Nós sabemos, haveremos de o dizer publicamente. Será em breve. E a TSU voltou a estar em debate. O Primeiro-Ministro trouxe à colação exatamente esta matéria, que era reduzir os custos do trabalho para as empresas através da taxa social, e foi precisamente a TSU um dos pontos de divergência entre os partidos da coligação em 2012, se bem nos recordamos. Eu pergunto-lhe se há acordo em relação a esta matéria com o CDS. Sobre esse assunto, aquilo que lhe posso dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro colocou uma questão que nos parece a todos objetiva e importante, que é ter a percepção que hoje o custo que tem para as empresas a mão de obra, o custo fiscal Sim. e o custo social no sentido da TSU que pagam as empresas, que não ajuda a que haja uma política de contratação mais intensiva de parte das empresas. E o Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que referiu, é que tem a ambição, e julgo que é uma ambição transversal a toda a sociedade portuguesa, de poder reduzir o peso sobre as empresas relativamente aos custos fiscais e aos custos de contratação, os custos sociais de contratação de mão de obra, no sentido de poder dinamizar e fomentar o emprego. As empresas empregarão mais gente se tiverem que pagar menos por cada uma das pessoas que lá empregam em termos de TSU. As empresas empregarão mais gente se tiverem que pagar menos em termos de IRC. Foi por isso que houve o acordo entre o Partido Social Democrata, o CDS e o PS, de toda forma a maioria, e o Partido Socialista há 2 anos, no sentido de garantir uma reforma do IRC que baixe progressivamente o IRC, isto é, que faça descer o peso fiscal sobre as empresas, no sentido das empresas se sentirem motivadas a reinvestir por um lado e ao reinvestir também poderem aumentar a sua capacidade produtiva e contratar mais mão de obra. Repara que para portanto, nós... Ou seja, reduz-se a contribuição da taxa das empresas, desta vez não se incide diretamente sobre os trabalhadores, como era a proposta anterior. Ninguém falou em tocar na TSU dos trabalhadores. Portanto, é pura e simplesmente só das empresas. Reduzir, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na sua intervenção foi exclusivamente reduzir a carga fiscal e o custo fiscal, que está, é um custo para fiscal, a TSU é um custo para fiscal. E já há a ideia do impacto nos cofres do Estado, de uma redução dessas? O Sr. Primeiro-Ministro enunciou um princípio, tudo isto tem uma modulação, se nós quisermos mais é um valor, se quisermos menos é outro valor. Agora, deixe-me dizer, o que é grave? Grave é a reação do Partido Socialista e do líder da oposição. O líder da oposição, sabendo que estava a enganar as pessoas, porque sabia, tem a obrigação de saber ler aquilo que é dito pelo Primeiro-Ministro. O que é que veio dizer? Querem aumentar a TSU para os trabalhadores. Ora, isso é falso. E é lamentável que o líder da oposição tenha tentado, mais uma vez, aproveitar, desculpe-me a expressão, mas é um aproveitamento saloio, de uma situação que é uma situação que deve merecer a maior ponderação e a maior responsabilidade de todos os agentes políticos, porque é um tema central, o tema do emprego e o fomento do emprego é um tema central, e não vir fazer esta tentativa de intoxicação da opinião pública, dizendo que aquilo que o Governo estava a preparar era um aumento da TSU para os trabalhadores. É taxativo que não incide sobre os trabalhadores, mas também ainda não há dados, exatamente o impacto sobre os trabalhadores. E não há dados sobre o impacto financeiro nos cofres do Estado sobre esta redução. E é possível ou não repor os antigos escalões do IRS? Porque há quem diga que
houve aqui uma distorção também, com a alteração dos escalões do IRS. Deixe-me dizer o seguinte... Eu há quem diga, é a oposição, claro, não é? Deixe-me dizer o seguinte, estamos a falar das empresas e de criar emprego. Estamos a falar de reduzir a carga fiscal e de reduzir a carga, o custo social do trabalho, que é a TSU, e estamos a falar de fomento de emprego. Mas isto tem que ser feito na concertação social e em diálogo social, envolvendo, obviamente, as entidades representativas dos empresários. Já mostrou que está contra. Mas a CGTP está contra tudo. Recorda-se alguma coisa relativamente à qual a CGTP tenha estado de acordo nos últimos 30 anos? Não quer austeridade. Ele só está de acordo numa coisa, que está contra tudo. É o único acordo que dá, que está contra tudo. A UGT, por outro lado, tem outro tipo de responsabilidade e julgo também que teve alguma precipitação na declaração que fez, porque de facto baseou-se numa percepção que é uma percepção errada, porque o que o Sr. Primeiro-Ministro disse não tem nada a ver com o aumento, volto a repetir, não há nenhuma proposta de aumento da TSU para os trabalhadores, o que há é uma proposta de reduzir os custos fiscais e os custos parafiscais do trabalho para fomentar o emprego e criar mais emprego em Portugal. Qual será a percentagem dessa diminuição dos custos? Não se sabe. Não lhe sei dizer, porque isto foi uma formulação que o Sr. Primeiro-Ministro fez de uma intenção. Eu julgo que depois isto tem que levar a um diálogo social na concertação social, no sentido de se obter um acordo esse que venha a beneficiar o objetivo final. Como disse há pouco e bem, há um problema que é o financiamento do sistema de segurança social. A redução da TSU leva a que haja menos receita para a segurança social, mas essa menor receita pode ser compensada transitoriamente por maiores transferências do Orçamento de Estado e depois, posteriormente... Uma medida destas não leva a mais austeridade, ou seja, não leva a medidas alternativas de compensação. Não, isso não. Portanto, para o Governo é fácil convencer a Comissão Europeia dos benefícios económicos da proposta. Eu julgo que é uma proposta que não é benefício económico, é benefícios sociais. É benefícios sociais, sem desequilíbrios financeiros. São desequilíbrios transitórios, porque obviamente se nós tivermos menos receita transitoriamente até que haja um crescimento do número de pessoas no mercado de trabalho, obviamente que é compensado o valor que se perde momentaneamente por aquilo que é o aumento do número de pessoas a descontar. Quando é que esta ideia será lançada na prática? Ainda nesta legislatura ou não? Eu julgo que nós temos tido sempre o mesmo problema, que é sempre que tentamos apresentar medidas de fundo que precisam de diálogo social e de construção de um consenso político em volta das mesmas, o Partido Socialista ou se afasta imediatamente ou faz aquilo que fez agora o líder do PS. Tem força para levar para a frente uma proposta destas. Isto é uma matéria que deve ser trabalhada em amplo consenso social. E naturalmente, com o parceiro de coligação há. E naturalmente dizer, julgo que sim, julgo que não há nenhuma razão para não haver. O CDS também quer o aumento do emprego, não tenho a mínima dúvida. Isso todos queremos agora, mas não basta pronunciar as intenções como faz o Partido Socialista, que passa a vida a pronunciar intenções, mas não apresenta soluções para resolver os problemas. E quando existem essas soluções, em vez de as comentar de forma rigorosa, tenta lançar a confusão na opinião pública, distorcendo aquilo que foi dito. Isso é que é lamentável. Não se sabe se vai ou não avançar ainda durante esta legislatura. Não, julgo que esta legislatura é impossível. É impossível? Numa próxima legislatura, é uma matéria para ser trabalhada e negociada com tempo, haver uma planificação, estudos adequados, avaliar o impacto e criar um pacto no âmbito da concertação social e da responsabilidade daquela que é a participação dos partidos, no sentido de consensualizar um caminho. E o impacto também ao nível de emprego, que poderia gerar também, obviamente, julgo que o objetivo é positivo, o objetivo é amplamente positivo e mobilizador e deve merecer uma atitude descomplexada e sem nenhum tipo de preconceito relativamente ao tema, que leva a que haja uma tentativa de um diálogo sério, construtivo. Porque foi um tema que levou àquela manifestação enorme que já não se via desde o 25 de Abril, não é? O tema, nessa altura, teve uma outra formulação, como sabe. Porque era sobre os trabalhadores. Na altura, vivíamos um tempo diferente, era uma tentativa de desvalorização do custo de trabalho, no sentido de fazer um choque sobre o mercado de trabalho, era uma coisa completamente distinta. E na competitividade da nossa economia, nomeadamente das nossas empresas. Esse tempo está ultrapassado. Isso era um tempo de emergência. Esse tempo está ultrapassado. Essa proposta, o que hoje o Primeiro-Ministro falou, não tem nada a ver com aquela proposta de 2012. Portanto, é diminuir a carga, é uma diminuição do IRC, é diminuir a carga fiscal sobre as empresas. Está enterrado. Não existe. O que nós queremos é
diminuir o peso do custo de trabalho para criar condições para aumentar o número de empresas a contratar mais gente e em melhores condições. E não é diminuir os salários dos funcionários, não, que são coisas diferentes. Bom, falou em vários dados e o FMI realmente apresentou também hoje novas previsões, por um lado mais otimistas em alguns dados, por outro ainda com muito ceticismo. Portanto, diz que o crescimento da economia portuguesa será de 1,6 em 2015, 1,5 no ano que vem, a taxa de desemprego 13,1 este ano, 12,6 no ano que vem, taxa de desemprego 13,1 este ano, 12,6 em 2016. No entanto, duvida que o país cumpra o déficit. Eu julgo que há aqui algo que é importante. Nós já falámos muitas vezes sobre esta realidade que eu vou focar, que é essas entidades internacionais estão, com o passar do tempo, a aproximar-se das previsões que o Governo apresentou então, em novembro, relativamente ao ano 2015. É que nos vários programas que fizemos aqui, o Marco António Costa sempre desvalorizou bastante o Fundo Monetário Internacional por causa destas previsões, das previsões efetuadas, não é? É que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tem tido atitudes de hipocrisia institucional, porque os seus representantes, quando vêm a Portugal, vêm imbuídos de um espírito e assentam a sua ação numa linha de atuação que nada tem a ver com os relatórios que depois são produzidos por outros responsáveis do FMI em Nova Iorque e com outras linhas de orientação que esses responsáveis na sede do FMI vão lançando para a opinião pública. E, portanto, aquilo que importa aqui referir é o seguinte. Primeiro, o FMI aproxima-se das previsões que o Governo fez. Aliás, fazendo em linha com o que já aconteceu com a Comissão Europeia, e é reconhecido pelo Banco de Portugal e outras entidades. Primeira questão, 2015 vamos ter crescimento económico. Segunda questão, que também não merece contestação, 2016 também vamos ter crescimento económico. Eu acho que eles se irão aproximar. Repare que há universidades que apontam que este ano vamos ter 2%, a OCDE aponta 2%. Bom, e portanto, eu julgo que o tempo fará com que o FMI se aproxime da realidade. Segunda questão. Mas o desemprego continua elevado. Mas a baixar também. Mas a baixar. E eu acho que é muito importante nós percepcionarmos que o desemprego tem vindo a baixar. Exatamente o contrário, não é? Vamos ter os números do desemprego na próxima terça-feira, na próxima sexta-feira, como é normal mensalmente. Para a semana teremos a oportunidade de os comentar. Aquilo que é verdade é que, em termos homólogos, em 2015, tem baixado todos os meses, comparativamente com 2014, o número de desempregados. Isso é o que nós temos em termos homólogos. E, portanto, aquilo que vem de ser o FMI é que também acredita que o desemprego continuará a baixar neste ano e no próximo ano. E vai haver uma maior aposta, por exemplo, em estágios? Eu espero que haja, espero que o Governo faça. Porque é uma das maneiras também de fazer diminuir o desemprego, não é? Não. O que a Cristina está a tentar provocar-me é dizer que os estágios encobrem o desemprego. Não. Os estágios são medidas ativas de emprego. Como se recorda, este Governo foi muito criticado por ter poucas políticas ativas de emprego. Agora é criticado por ter políticas ativas de emprego. A oposição não se consegue entender sobre a linha de orientação das críticas. Mas sabe uma coisa, é que os dados também revelam que os estágios acabam, na esmagadora maioria, repito, na esmagadora maioria, em contratos de trabalho definitivos. É? Qual é a porcentagem? Ouça, superior a 50%. E, portanto, aquilo que nós estamos a falar... E com que salários? Não se sabe também a média? Cristina, posso-lhe trazer na terça-feira esses dados todos, que são dados estatísticos publicados, eu posso-lhe trazer, até porque tem uma vantagem. É que, por exemplo, aquilo que nós também sabemos é que os contratos de trabalho foram feitos no último ano, 2/3 foi contratos sem termo, e não contratos a termo, como acontecia tradicionalmente. Os chamados contratos a prazo. E, portanto, aquilo que nós temos tido, apesar de todas as dificuldades, é uma evolução positiva do comportamento do desemprego em comparação com o ano anterior. Mas elevado. E temos Como? Mas elevado. 13,1 como expectativa Quando houver uma pessoa desempregada, é sempre... 1% a uma pessoa desempregada, podemos usar o número que quisermos, digamos, só para referenciar a nossa opinião, é sempre elevado. Nós sabemos que existe um desemprego técnico, mas esse não é neste valor, é muito inferior ao valor que temos hoje. Nós temos que combater o desemprego. É por isso que eu não percebo que a reação do Partido Socialista relativamente àquilo que disse o Primeiro-Ministro não tenha sido dizer: Sr. Primeiro-Ministro, esclareça bem a sua proposta e vamos nos sentar para discutir, porque é isso que nós queremos, é que se crie emprego. Não. Foi exatamente o contrário. Foi tentar lançar na opinião pública a confusão
e tentar fazer uma coisa que eu acho horrível, que é tentar deturpar aquilo que foi dito com grande rigor. Isso já ficou claro, Marco António Costa. E há duas matérias que ainda gostava de aflorar ainda neste programa, e temos sensivelmente 5 minutos até ao fim do programa. Falou em confusão e eu pergunto-lhe se não está uma grande confusão relativamente às presidenciais e se é possível o PSD e o CDS apresentarem um candidato conjunto. Eu julgo que no plano dos princípios é sempre possível. Eu julgo que neste momento aquilo que nós temos hoje é que esse problema das presidenciais é mais um problema do Partido Socialista do que o PS do nosso lado não tem a ver. Não, mas há várias hipóteses para a direita. Temos Rui Rio, temos Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Santana Lopes, temos comentadores da ala social-democrata a dizer quanto mais cedo avançarem melhor. Portanto, há aqui ou não uma estratégia. Vamos distinguir as coisas. Do lado do Partido Socialista, o candidato que desejavam já veio dizer que não é candidato, é candidato. Portanto, há aqui um primeiro problema. Segundo, supostamente, e por aquilo que é notícia pública, o professor Sampaio da Nova apresentar-se-á como candidato, já manifestou publicamente, e não desmentiu as notícias que saíram recentemente, que será candidato presidencial. A grande questão é saber se tem ou não apoio, e para já tem ou não apoio e de quem. Enfim, suscitou um debate entre o Partido Socialista bastante aceso e bastante E da parte do Partido Social Democrata? Não deverá um candidato apresentar-se até maio, junho, como diz, por exemplo, no Moraes será momento? Os candidatos tomarão as decisões no tempo em que acharem conveniente. Isto é uma candidatura individual. Não do partido? Não, de nós não depende seguramente. Neste momento, entre Rui Rio, Pedro Santana Lopes e Marcelo Rebelo de Sousa, qual é o perfil? É o que está na moção que nós levamos ao Congresso. Mas deixe-me dizer-lhe, sabe que esta minha... pelo menos não é? Sabe que isto... Eu não posso dizer outra coisa, Cristina. Sabe que a minha circunstância de ser porta-voz do partido tem vantagens, porque muitas das vezes aqui digo coisas que outras pessoas não estão autorizadas a dizer, mas outras vezes também não posso dizer coisas que a minha responsabilidade não me permite que eu faça com a mesma liberdade que outros o fazem. Mas dizer-lhe uma coisa que é importante. Se me pergunta o que é desejável para o Partido Social Democrata, é desejável que a questão das presidenciais se coloque a seguir às legislativas. E haverá tempo, tendo em conta o calendário? Se não houver um partido maioritário, se não houver maioria entre dois partidos... Hoje as pessoas estão muito esclarecidas em termos políticos, não precisam muito tempo para a campanha. Também depende da notoriedade do candidato, não é? 3 meses é muito tempo para haver esse debate. Entre outubro e janeiro dá muito tempo para fazer esse debate. Por outro lado, julgo que aquilo que está a acontecer é um outro fenómeno completamente novo, que é o aparecimento de muitas candidaturas de pessoas que se autocandidatam. O que é que isso revela? Muitas candidaturas? Revelam, acima de tudo, uma ideia de que há latente na sociedade civil um descontentamento com aquilo que são os políticos tradicionais e com os partidos. E com os partidos. E a pretenderem mudança na presidência. E a haver aqui a oportunidade de algumas personalidades explorarem, no sentido positivo do termo, a circunstância, a oportunidade de se apresentarem e verem o que é que valem em termos sociológicos e eleitorais. Muito bem, esta é certamente uma matéria a que voltaremos noutro programa. Agora há um minuto e meio, só para um breve comentário, uma resposta muito breve, relativamente ao que vai ser debatido amanhã no Parlamento, no que concerne ao apoio à natalidade. São várias as propostas apresentadas por vários partidos. Da parte do Partido Social Democrata, as propostas de apresentadas pela oposição, alguma merece eventualmente um apoio? Aquilo que eu vejo da parte da oposição, repara, nós apresentamos propostas que são execuíveis e que sejam execuíveis no sentido do país poder aguentar financeiramente o custo dessas propostas, por um lado. Por exemplo, falámos que na próxima legislatura desejamos ver reposto o 4º e 5º escalão do abono de família. Não dizemos que é em 2016, dizemos ao longo da próxima legislatura. E depois haveremos de discutir isso de forma mais aprofundada, de acordo com a capacidade. Isto não poderá ser interpretado como medida eleitoralista nesta fase? Não, eleitoralista assim, 6 meses das eleições? Eleitoralista é que estão a fazer os outros que dizem para repor amanhã sabendo que não é possível. Ou eleitoralista é aquilo que eu vi hoje o Partido Socialista dizer que quer desfazer todo um conjunto de medidas que foram tomadas e que são indispensáveis para manter sólidas as contas públicas. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa que é importante. É que esta medida tenha, esta iniciativa tem, entre outras coisas, uma matéria que é importante, que é a entrada de uma das vacinas mais importantes para as crianças no Plano Nacional de Vacinação. A Prevnar é muito relevante
o Ministério da Saúde já anunciou que está a fazer um esforço para poder alargar a todos os jovens, mas há uma coisa que nós propomos, é que pelo menos os jovens, as crianças que estão em famílias que não têm condições sociais para poder pagar, que seja o Estado a fazer esse pagamento. Só para terminar, a maioria pode ou não votar favoravelmente a outras propostas? Depende. Eu não conheço a totalidade das propostas. Sei que o Grupo Parlamentar está a fazer essa análise e dar-nos à conta disso em breve. E também depende do conteúdo dessas propostas e o seu impacto financeiro. Há uma coisa que eu lhe queria dizer, para terminar, é que em fevereiro de 2014, quando o Dr. Pedro Passos Coelho colocou este tema da natalidade na agenda política, poucas pessoas o valorizaram. Passado um ano, é um tema central da vida política nacional. Aliás, tendo em conta exatamente as nossas taxas. Como se vê, o PSD está na vanguarda dos debates. Mas muitos já falavam no apoio à natalidade, e nomeadamente até na reposição Qual foi o partido que apresentou um debate estruturado? Da reposição do horário de trabalho, Cristina, nas 35 horas. Qual foi o Mas foi uma matéria que foi bastante abordada por várias áreas ideológicas, que era necessário exatamente aumentar a natalidade. Mas que eu saiba, foi o PSD que trouxe. Mas agora são várias as propostas que estão apresentadas amanhã e a ver, vamos como é que os partidos vão votar relativamente a esta matéria. Por eles verem atrás das Marco António Costa, muito obrigada. Obrigado, Cristina. 3 Pontos regressa amanhã com Hélder Silva e Rui Moreira. Obrigada pela atenção.